recebendo, portanto, o abraço fraternal da nossa Casa Espírita Mãos Unidas, que nos propõe este tema, o Jesus histórico, que fomos encontrar num jornalzinho desses que nos vem da Seara do Mestre de Santo Ângelo, o Jesus histórico. Parece que a proposta é falar de Jesus. Mas já se falou tanto durante esse mês, ouvimos falas tão interessantes, tão bonitas, tão boas, emocionantes em torno de Jesus. Aqui mais um pouco. Poderíamos substituir com outro tema, o que vocês acham? Para não nos tornarmos repetitivos. Bom, nós espíritas nos gabamos tanto de que Jesus não é só apenas em dezembro, mas no ano inteiro. Então, o que vocês acham? Mantenhamos o tema? A proposta é falar de Jesus, não do Jesus histórico, mas de Jesus. Lembrarmos da sua proposta, da sua mensagem, do seu ensino, e tentar ver de que maneira ela pode se encaixar na nossa forma de pensar, na forma individual de cada um. Fazer uma reflexão no entorno para que a gente possa começar a construir caminho. O Jesus histórico. Em todos os tempos, e este não foi diferente, sempre aparecem matérias, conversas, reportagens, programas inteiros às vezes, em vários canais, a respeito de comprovações de que Jesus teria realmente existido. Que passou por aqui, passou por ali, deixou isso ou aquilo como forma de comprovação da sua presença na Terra. Aí cabe uma pergunta: Jesus existiu realmente? Como um indivíduo, como uma pessoa, como nós, como a nossa realidade? Ou é apenas um mito, uma criação idioclástica do povo judeu que precisava de um mito de alguém em quem se espelhar para fazer a sua história? Ou existiu realmente? Muitas pessoas precisam desta comprovação. Não sei se é o caso nosso. Mas questionemos, porque é interessante. Não deixa de ter a sua curiosidade e o seu valor, toda e qualquer comprovação científica da passagem de Jesus sobre a Terra. Algumas contestáveis, até concordamos. Mas cabe aqui mais uma pergunta. Pelo menos a nós espíritas, pelo menos a nós cristãos, precisa provar que ele esteve ou que existiu esse indivíduo? Precisa? Esta é uma resposta pessoal que cabe somente a si mesmo. Porque há uma diferença muito grande em nós apostarmos em alguém que prova-se claramente a sua existência, em contraponto com alguém que nós não sabemos se realmente existiu, se houve, ou se é apenas um. Há uma diferença. Agora, que Jesus é um fato, é. Que é um fato histórico, é. Que existe, é incontestável. Se nós vamos um dia provar a sua passada, a sua existência, ter nas mãos uma comprovação científica, isso é outro ponto que não cabe a mim discutir. Mas ele é tão presente na nossa humanidade, mais hoje do que em qualquer outra época, que eu diria, é incontestável. A humanidade inteira sabe quem é Jesus. E boa parcela dela, grande parcela dela, segue
a sua doutrina. Só isso já é o suficiente. Torna a questão prática, válida e com um caminho a ser seguido. Isso se nós precisamos seguir o homem, o indivíduo, a pessoa, que não é a nossa proposta espírita. É impossível dissociar a sua filosofia, o seu pensamento, a sua mensagem, o seu evangelho, da pessoa. Mas o que nos transforma não é a pessoa, é a sua mensagem, que está lá nos evangelhos. E é isso que nos importa, é isso que toca a cada um de nós. É este Jesus que nós precisamos encontrar, aprender e seguir. Os fatos históricos, embora a sua importância, e que nós não queremos diminuir em nada, são importantes, mas esses estudos, essas matérias, nem sempre são conclusivas, o que coloca algumas pessoas com medo, com dúvida, oscilando na sua fé e nas suas possibilidades. Mas existem outros que se firmam cada vez mais na fé. E algumas dessas matérias, dessas buscas históricas, fortalecem, robustecem esse caminho. E isso também é importante. Jesus já foi estudado como político, como louco, como Messias, que era a grande proposta, ou a grande busca do povo judeu naquela época. Eles contavam com a vinda de um Messias, que haveria de estar entre eles, chegar entre eles, e que viria para transformar o mundo, transformar a eles que fosse, mas já contavam com o Messias que haveria de chegar. Portanto, ele sim, foi estudado como sendo, ou como possivelmente sendo, esse Messias, como Filho de Deus. Filho de Deus, a princípio, todos somos, né? Mas observemos que Jesus foi também estudado como Filho de Deus ou como o próprio Criador. Seria Jesus o próprio Deus encarnado. Também é uma vertente de estudo e de pesquisa por parte da humanidade. Como profeta, como revolucionário, como lunático. Muitas vezes tratado, inclusive, como lunático, porque toda pessoa que transcende a realidade, certa ou não, é tratada como lunático. Vocês já observaram a imagem mais popular de Albert Einstein, segundo o meu conceito, o maior cientista da nossa história? Não sei se é, observo eu pessoalmente como sendo. Vocês já observaram a imagem mais conhecida dele? É uma cara de louco, com a língua esticada para fora, usada inclusive por uma banda de rock para fazer a sua logomania. Por quê? Porque era extraordinário. Porque ele estava vivendo num tempo além daquele tempo em que ele vivia. Todos nós humanos que transcendemos a realidade, e muitos de nós, com a razão, certos do que estávamos fazendo, porque são visionários que veem à frente e vivem na frente, são tratados como lunáticos. Por quê? Porque nós não queremos mudar a nossa realidade. Nós estamos num tal chamado status quo, que eu nem sei o que é, mas deixa eu usar a expressão, ela é bonita, sonora, e queremos garantir que as coisas se estabilizem e que nós tenhamos paz. Então, todo e qualquer que vem mudar a realidade, mostrar algo que está bem na frente de nós chamamos de lunático, de louco. Jesus foi tratado como lunático, era um pedagogo. Basta olhar a sua vida, a sua vivência, a forma que ele expunha, a sequência dos seus ensinamentos. Sim, naquela época não existia essa palavra pedagogo, mas ele é inteiramente, se não o maior
e eu diria, o maior pedagogo de toda a história da humanidade, como um psicoterapeuta, porque a sua mensagem muda tanto a nossa mentalidade, trabalha tanto a nossa psique, num estágio tão acima da nossa realidade, que pode ser observado e estudado como um psicoterapeuta. E o maior da história, segundo um livro que circula por ali. O maior psicoterapeuta da história da humanidade. O maior médico, o maior líder. Enfim, depois daquele livro, saiu uma série de livros classificando Jesus como o maior entre todos eles. Portanto, estudado também como o maior, estudado como psicoterapeuta e tantas outras nomenclaturas. A proposta espírita, ela é revolucionária, porque ela traz uma visão da nossa realidade em que a mensagem de Jesus se torna ampla e execuível em toda a nossa vida, nos dando um norte, uma condição capaz de fazer com que nós possamos transformar completamente a nossa realidade. Porque ela é racional, ela não trabalha com ilusões, ou com ideias, ou com conclusões. Ela vai através do raciocínio, da busca lógica e da comprovação ao responder as perguntas necessárias. E que sem essa visão de nós como espíritos reencarnantes, como espíritos sobreviventes de múltiplas oportunidades, muitas passagens dos evangelhos de Jesus se tornam impraticáveis, impossíveis, inaceitáveis. Mas quando abrimos a nossa mentalidade e nos percebemos como seres espirituais em evolução, ela se torna orientadora. Esta é a visão que nós propomos com relação a Jesus e ao seu evangelho. E está em conformidade com a nossa mentalidade de hoje, exigente, e que não entrega a sua fé, a sua vida, nas mãos de ilusionários ou de misticistas. Nós hoje temos o direito, e isso é um alerta do estudo espírita, mais do que o direito, o dever de buscar uma razão suficiente para essa ideia. Para nós não cairmos em ilusões ou em propostas que não se confirmem. Nós temos direito e dever a essa busca racional e lógica, que é característica da humanidade de hoje. É aqui que a proposta espírita começa a se tornar racional e orientadora. Que se não fosse assim, não seria suficiente para nós nos tempos de hoje. Porque não emprega, não se apega à letra que mata. Porque o texto, por si só, cru, conforme o significado de cada palavra, torna-se inelegível, inaceitável, impossível. Mas ao Espírito que vivifica. O próprio Cristo disse: não vim trazer a paz, mas a espada. Se nós for ao texto, nós estamos dizendo que Jesus veio trazer a divisão, a arma da morte, da separação. E aí então vem a racionalidade nos fazer um pouquinho de ideias e tentar entender o espírito desta fala, que já foi comentado outrora aqui, mas que nós podemos trazer, ou até mesmo propor em um grupo de estudo, para que se levante a questão e que se comente e que se entenda realmente o que Jesus quis dizer com a espada e não a paz. E agora? O texto diz que ele está trazendo a espada, que é o símbolo da agressão, da guerra, a arma de guerra, da separação. Mas ele tinha uma proposta. Jesus era um ser de imensa luz, que veio trazer: a minha paz vos dou, disse ele em um outro momento.
veio nos trazer o espírito da harmonia, da paz, do perdão, da compreensão, do amor ao próximo, como lei maior, esse mesmo. Portanto, compreendamos o que ele quis dizer naquele outro momento. Que espada é essa? Que paz é esta? E assim nós vamos aos poucos compreendendo. Não vou dissolver a questão, porque não é a proposta da fala de hoje. É um convite a nós nos aprofundar na doutrina espírita, que só ela consegue nos trazer luz suficiente para entendermos esta proposta de Jesus. Pode-se dividir as nossas discussões, os nossos estudos dos evangelhos, da fala, da vivência de Jesus, em 5 matérias diferentes, que são os atos comuns da vida de Jesus, os milagres, enfim, todas as passagens, mas que são elementos de discussão, em alguns momentos, de divisão, e não de união. Os milagres contestáveis, grande parte deles, pelo menos, se você não tiver ciência suficiente da realidade espiritual, nós não compreenderemos e não tomaremos por verdade nenhum daqueles milagres. E aqui fica o convite a abrir o livro A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que lá na sua parte final vai estudar os milagres e as predições de Jesus pelo olhar espírita, e nós vamos começar a compreender. Versa inclusive sobre os principais milagres de Jesus. E eu coloco a expressão milagres entre aspas, porque a própria palavra milagre nos joga no entendimento que pode não ser suficiente para compreender. O que é milagre? A derrogação das leis? Existe derrogação das leis? Olha só, nos joga numa situação difícil de resolver. Portanto, vale a pena abrir o livro A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, e estudar bastante. Os grupos de estudo estão aí para isso mesmo. Mas, como dizia, os milagres também é matéria para controvérsia, para divisão. As predições, há que se compreender o que propunha cada uma dessas predições. Prever o futuro, dizer o que está por acontecer, o que vai acontecer. Também matéria de divisão e de discórdia, em que alguns aceitam e outros não. As palavras que foram tomadas para a criação dos dogmas, dos ritos e assim por diante, também matéria de discutir. Em algum momento não vai se encaixar numa mentalidade lógica, racional, exigente. Mas existe uma quinta opção, uma quinta possibilidade. E que essa depende do senso moral, da capacidade moral, espiritual de cada um de nós, de cada um dos seres. Aqui torna-se indiscutível. Mesmo o mais exigente ateu terá que concordar necessariamente, e todas as religiões podem se unir por via deste item, o ensino moral dos evangelhos de Jesus, que é a mais perfeita receita de moralidade e de espiritualidade que nós podemos encontrar na nossa humanidade. Aqui nós podemos reunir todos os credos, ou não credos, estarmos em concórdia, porque a moral dos evangelhos é indiscutível, e é o mais perfeito código moral que nós podemos encontrar. Então, Allan Kardec centrou, ou a espiritualidade, através de Allan Kardec, centrou os estudos do aspecto religioso da doutrina espírita, em cima do ensino moral dos evangelhos de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está, portanto, centrado neste ensinamento, abstendo de discutir em o Evangelho segundo o Espiritismo, ao menos,
toda e qualquer outra questão que não fosse atinente aos ensinos morais dos evangelhos de Jesus. Portanto, mais um convite ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a nossa casa oferece. As divisões ocorrem por interpretações pessoais ou fatos superficiais e sem importância. E é por isso que nós não nos entendemos. Porque nós vamos nos ater a uma interpretação pessoal, ou de uma pessoa, ou de um líder, ou de um entendido, por mais entendido que seja, sempre vai receber contestação. E é aqui que mora o grande problema. Quando nós vamos defender esses pontos de vista, que são particulares, ponto de vista particular, pessoal, e normalmente insuficientes, porque não tem essa base científica que vai dar comprovação a essa interpretação. Surgindo dogmas, rituais, seitas, disputas, misticismo e assim por diante. Que parece que está sendo o papel das religiões na face da Terra, dividido. Eu sou dessa crença e não quero nem ver as criaturas da crença diferente. Enquanto que a missão das religiões ou da religião, olhem como preferir, é a unidade, é a união, é a busca do aperfeiçoamento do ser. É aqui que nós deveríamos centrar todas as nossas forças e as nossas energias. Buscar a unidade. Não a unidade no sentido de caminhar e bater o pé no mesmo ritmo permanentemente e fazer tudo igual. Porque é impossível. Mas chega de divisão, chega de discórdia. Aqueles pontos que não unem, que não colaboram com o aperfeiçoamento do espírito, deveriam ser substituídos, deixados de lado, esquecidos, para que nós pudéssemos centrar as nossas forças, as nossas energias, todas, no caminho do aperfeiçoamento moral, da proposta real de Jesus e dos seus evangelhos. O mestre utilizou-se de símbolos e parábolas para se fazer compreender, porque falava com um povo nômade ou seminômade, a um povo que não tinha pátria. Jesus falava para pessoas de um nível intelectual relativamente, pelo menos comparado à Grécia, por exemplo, que é do mesmo tempo, bastante inferior. A cultura judia não era tão evoluída em níveis de pensamento. Então, para falar a esse povo, e para falar para nós ainda hoje, utiliza-se de símbolos, de parábolas. E por que Jesus preferiu a parábola? Porque o conceito rebuscado de uma fala mais clássica e mais hermenêutica não alcançaria todos os corações. E como é que nós entendemos e aprendemos? Sabendo o conceito? Por incrível que pareça, não. É quando nós idealizamos algo, nós criamos uma espécie de imagem em torno daquilo, e é isso que fica na nossa alma e que nós vamos recordar mais adiante. Por isso o meu professor dizia tanto, não adianta você saber dessa forma, você tem que compreender o que é que eu estou tentando te ensinar. Aprenda a pensar assim, aprenda a imaginar isso aqui. Entenda o que eu estou dizendo e não decore, porque decorar você não vai aprender. Decorar conceitos não nos ensina. O que nos ensina é quando nós idealizamos o que está sendo dito. E Jesus preferia criar uma parábola que a mentalidade se alcançasse dentro daquela parábola e criasse uma imagem. Por isso ele disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Você imagina alguém descendo lá de Jerusalém em direção a Jericó. Eu faço esse gesto porque, segundo uma palestra nossa, inclusive, segundo estudos de Alírio Cerqueira Filho, Jerusalém era num ponto alto e Jericó era lá embaixo, na beira do mar.
E ele faz essa simbologia do descer do divino para a cidade do, por assim dizer, do pecado. E aí ele diz que passava um levita, passava um sacerdote. Nós imaginamos eles pulando para o outro lado da rua e seguindo bem rápido. Nós estamos idealizando, nós estamos criando uma imagem. Mas vinha nesse mesmo caminho um samaritano. E nós podemos classificar o samaritano com aquela criatura enjeitada, simples, de uma outra realidade. E ele o acolheu. Olhem só como nessa pequena história nós já tivemos tantas ideias, tantas imagens, e é isso que fica no nosso coração. Portanto, Jesus, falando a um povo simples, criou parábolas, historietas, passagens, para que ficasse na memória e no coração de nós outros. Sua mensagem foi deixada para todas as gerações e foi difundida em toda a parte, perfeita e completa, que é, mais a renovação moral. Essa é a grande lição de Jesus. A renovação moral, a reforma de si mesmo, a tão propalada, citada reforma íntima. O que é senão a reforma de si mesmo? Esta é a proposta de Jesus, que fica clara nos estudos do Evangelho, a necessidade que nós temos de mudar os nossos conceitos de nós mesmos, da vida. Fazer essa busca interior da nossa realidade, compreendendo o que somos e como somos, para implantar ali esses outros conceitos que ele nos ensina. Esta é a proposta dos ensinos de Jesus. A reforma, a renovação de nós. Adeus ao homem velho, egoístico, materialista. E seja bem-vindo um homem novo, moral, espiritual, renovado. Que esse nós precisamos começar a transformar-nos nele. E querem uma dica? Abre o Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem, se não me engano é o capítulo 15, ser perfeito. O homem de bem. E lá nós vamos encontrar a descrição daquilo que nós precisamos vir a ser. Vejam o que eu estou dizendo, vir a ser. Porque eu sei que nós ainda não somos integralmente homens de bem. Nós não temos ainda todas aquelas características, e se as temos, elas estão num nível ainda que precisa de um, como é que dizem os nossos jovens, de um up, de um subir alguns patamares de valia. O homem de bem, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Ser Perfeito, que eu não vou dizer o número para não errar. Tudo que Jesus ensinou leva-nos ao caminho do aperfeiçoamento moral. Tudo que ele nos ensinou leva nesse sentido. A busca da felicidade, que deve ser conquistada nas múltiplas encarnações do Espírito. E aqui é que está o ponto segredo dessa história toda, da história de Jesus. Porque se nós não nos observarmos como seres reencarnantes, repetindo tantas e quantas vezes forem necessárias a nossa experiência material, nós não vamos compreender integralmente os Evangelhos de Jesus, e em muitos pontos eles se tornam inexequíveis. Mas quando nós tomamos consciência de que somos um espírito em evolução e que estamos em mais uma oportunidade e que teremos ainda tantas quantas forem necessárias, nós passamos a compreender toda a moral, todo o ensino de Jesus. Que são, por exemplo, ensinar o amor até aos inimigos. Porque amar aos nossos, aos do meu partido, aos da minha religião, isso é fácil. Eu sei o quanto é fácil chegar para uma pessoa da família, esposa, marido, filho, e dizer eu te amo. Há bem pouco tempo nós não tínhamos